Olá, vamos começar nosso estudo focado na evolução histórica do SUS. Esse é um tema que, nossa, sempre parece em concurso. Por isso, a gente vai desvendar juntos os primeiros passos dessa história, desde lá do comecinho, com a chegada dos portugueses, até a criação das primeiras grandes instituições. O foco aqui é total no que as provas cobram, naqueles pontos que a gente precisa ter na ponta da língua. Essa é a parte 1 do nosso guia. Bom, esse é o nosso roteiro de hoje. A gente começa com uma linha do tempo geral, só para ter um mapa do caminho. Depois, a gente mergulha em 4 períodos-chave: Colônia, Império, República Velha e Era Vargas. E claro, no finalzinho, uma revisão rápida para amarrar tudo e ter certeza de que o mais importante ficou bem gravado. Antes de sair detalhando cada fase, é muito importante ter essa visão do todo. Pensa nessa linha do tempo como se fosse o nosso mapa, sabe? Ela vai guiar a gente por toda essa jornada da saúde pública no Brasil e mostrar de onde a gente veio e para onde a gente está indo. Então aqui está ela, a linha do tempo completa, divididinha em 7 grandes períodos. Para essa nossa análise, a gente vai focar nos 4 primeiros, ok? De 1500 até o finalzinho da Era Vargas, lá em 1964. E olha, já fica uma dica de ouro, tá vendo o aviso? As bancas adoram perguntar em que período aconteceu a revolta da vacina. A resposta tá ali, ó, República Velha. Essa informação vale ouro, anota aí. E a nossa viagem no tempo começa agora, lá no início de tudo. O primeiro período, Brasil-Colônia. É aqui que se formam as primeiras ideias, os primeiros conceitos sobre saúde e doença nos séculos iniciais da nossa história. Naquela época, a mentalidade era outra. Doença não era uma questão de biologia, não. Era vista como um castigo divino, uma provação espiritual. E quem cuidava das pessoas? Eram os curandeiros que usavam seus conhecimentos de ervas, rituais. Era um saber popular. A ideia que passava perto de ser científica era a teoria miasmática. Acreditava-se que o ar ruim, os tais miasmas, que saíam de pântanos e de matéria em decomposição, era o que causava as doenças. E qual era a solução? Isolar as pessoas doentes nos chamados lazarentos. Era basicamente uma forma bem primitiva de quarentena. Certo, então para a gente fixar o que é essencial para a prova sobre o Brasil Colônia, vamos conectar esse período a 4 conceitos-chave: o cuidado feito pelos curandeiros, a doença vista como castigo, a teoria miasmática como a grande explicação da época e os lazarentos com a primeira medida de isolamento. Esses são os pilares desse período. Avançando um pouco no tempo, a gente chega no Brasil Império. E aqui, olha, acontece uma verdadeira revolução na ciência, uma virada de chave total na forma como as doenças eram entendidas. É aqui que a ideia dos miasmas, do ar ruim, começa a ser deixada de lado. A gente entra na era bacteriológica. Com todos aqueles avanços de cientistas como Pasteur e Koch lá na Europa, se descobre o agente etiológico, ou seja, o micro-organismo que causa a doença. E isso dá origem à teoria da unicausalidade, a ideia de que para cada doença existe um único agente causador. É uma visão bem simplista, a gente sabe hoje, mas na época foi um salto gigantesco. O foco saiu do ambiente e foi para um inimigo específico, invisível. Como o aviso ali na tela indica, esse período não é o que mais cai, mas entender essa transição é fundamental. Resumindo o Brasil Império em 3 ideias. É o começo da era bacteriológica, é a descoberta do agente causador da doença e é o auge da teoria da unicausalidade. A ciência começa a dar respostas mais concretas, né? Agora a gente entra num período riquíssimo e, olha, muito importante para concursos, a República Velha. É nesse momento que começam a surgir as primeiras ações de saúde pública mais organizadas e também as políticas sociais que vão moldar todo o nosso futuro. Bom, nesse período, com o avanço da bacteriologia, a estratégia de saúde muda completamente. Surge a medicina higienista e, com ela, a vigilância sanitária, a notificação das doenças. A ferramenta principal passa a ser a vacinação obrigatória, que é o coração do chamado modelo campanhista. O foco era muito claro. Era criar grandes campanhas, quase como operações de guerra, para erradicar as epidemias que estavam acabando com as cidades e prejudicando a economia, como a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Agora, o que é realmente interessante nesse slide são os marcos decisivos. A gente tem figuras importantíssimas como Oswaldo Cruz, o grande nome por trás da vacinação que levou à revolta da vacina em 1904, e Carlos Chagas, que tinha um foco grande em educação sanitária. Mas o destaque absoluto, e presta muita atenção no aviso, muito cobrado em provas, é a Lei Eloy Chaves de 1923. Essa lei cria as caixas de aposentadoria e pensões, as famosas CAPs, para os trabalhadores das ferrovias. Pessoal, esse é considerado um marco inicial da Previdência Social no Brasil. É um fato que precisa estar na ponta da língua.
Então, para fechar a República Velha, 3 pontos que não dá para ir para a prova sem saber. O modelo campanista de Oswaldo Cruz, a consequência disso, que foi a revolta da vacina em 1904, e, o mais importante de todos, a Lei Eloy Chaves de 1923, o ponto de partida da Previdência Social no Brasil. Chegamos na Era Vargas, e esse é um período de muita centralização do poder e da criação de instituições do Estado que vão redesenhar completamente a estrutura da saúde e da previdência aqui no país. E essa linha do tempo aqui ilustra perfeitamente essa evolução. Em 1930, Vargas cria o Ministério da Educação e Saúde, o MESP, juntando as duas áreas. 3 anos depois, em 1933, ele unifica as CAPs, que eram organizadas por empresa, nos IAPs, os Institutos de Aposentadoria e Pensões, que agora eram por categoria profissional. É um passo muito claro na centralização da Previdência. E aí vem um momento crucial que as provas amam de paixão, em 1953, a criação de um Ministério exclusivo para a saúde, um marco definitivo. Resumindo a Era Vargas em 3 datas que a gente precisa decorar. 1930, criação do MESP. 1933, a transição das CAPs para os IAPs, que centralizam a Previdência. E a data mais importante para a nossa matéria, 1953, com a criação do Ministério da Saúde. Certo, passamos por 4 períodos super importantes. Agora, vamos só juntar todas as peças para ver como essa história se conecta, antes da gente olhar para o que vem pela frente. Então, uma revisão bem rápida, estilo flashcard. Brasil Colônia? Lembra da teoria miasmática. Brasil Império? A revolução da era bacteriológica. República Velha? Modelo campanhista e, claro, Lei Eloy Chaves. E, por fim, Era Vargas? A centralização que resulta na criação do Ministério da Saúde. Associar cada período a seu evento principal ajuda demais na hora da prova. É bem interessante olhar para essa linha do tempo e perceber a progressão, né, das crianças espirituais para as bactérias, das campanhas de vacina para a criação de grandes instituições. Fica claro que cada período construiu em cima do que veio antes. Refletir um pouco sobre esses marcos é um ótimo exercício para fixar o conteúdo. Com essa base histórica bem sólida, a gente encerra essa primeira parte. Mas fica a pergunta no ar. Como que o Brasil saiu de um modelo focado em campanhas e em previdência só para quem tinha carteira assinada, para chegar num sistema que propõe saúde universal para todos? A resposta está nos próximos períodos, o autoritarismo e a redemocratização que a gente vai explorar na nossa próxima análise e que vão culminar na criação do SUS. Até lá e bons estudos!